Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. A Ti seja a glória, a Ti seja a honra e todo louvor, Pai. Muito obrigado. Amém. Pode tomar assento. Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês. Estamos nessa campanha, nesse propósito de jejum e oração, neste mês de janeiro. E quero dizer uma coisa para vocês: vai continuar o mês de fevereiro. Amém ou não amém? Vai continuar. E digo uma coisa para vocês: se preparem, porque Deus tem neste ano de 2021 coisas tremendas para fazer e vai fazer na tua vida e na tua casa. Você crê nisso? Você crê nisso? Então nós temos que nos preparar, nós temos que nos consagrar, nós temos que nos santificar. Quando o Senhor ia falar e se manifestar ao povo, Ele falava com Moisés: Moisés, manda que o povo se consagre e se santifique, porque eu vou vir para ter com o meu povo, eu vou abençoar o meu povo. Quando Deus vem, irmãos, sempre Deus traz uma manifestação de poder. Quando o profeta Eliseu, irmãos, começou a chegar e dormir na casa, num cômodo que a mulher sunamita preparou para ele. Aquela mulher é estéril, irmãos. E ali então Deus abriu, o céu se abriu sobre aquela casa, e aquilo que estava fechado se abriu. Aquela mulher teve filho. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós começamos a buscar Deus, a presença de Deus vem. E quando a presença de Deus vem, coisas tremendas começam a acontecer. E eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Nós te abençoamos no nome de Jesus. Declaro coisas tremendas, irmãos. Eu falo isso, eu não estou falando isso como por uma questão de estimular o teu ego. Não, é estimular o teu espírito e a tua visão de fé. Deus tem coisas tremendas para fazer na tua vida e na tua casa. Amém? Vamos continuar então com o nosso jejum e oração no mês de fevereiro. O mês de fevereiro. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês que estão nos visitando também, e a todos vocês que estão em casa também, o nosso carinho, o nosso abraço. Vocês que estão nos acompanhando, Deus abençoe também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te fortaleça. Eu quero que vocês abram a Bíblia, irmãos. Eu vou trazer uma palavra hoje, uma palavra de cura para a família. Quando a família precisa de restauração, e qual a família que não precisa? Lucas capítulo 15, versículo 11, Lucas 15, 11, diz assim, Evangelho segundo São Lucas 15 e 11, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Ele lhes repartiu, significa que o pai repartiu para os 2 filhos, não foi para um só. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou ir aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o melhor novilho, o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, linda palavra, gloriosa palavra. Senhor, essa palavra foi tu, Jesus, foi tu mesmo quem disse, foi tu mesmo quem proferiu essa parábola. E esse pai é tu, Senhor. Esse pai, tu representa o coração daquele que realmente vem para conciliar, daquele que vem para restaurar, daquele que vem para trazer paz, daquele que sofre, daquele que realmente trabalha pela paz. Senhor, nós oramos que o teu Espírito Santo nesta manhã venha abrir nossos olhos para vermos quão grande responsabilidade nós temos, Senhor, na nossa vida, na nossa casa. Quão grande responsabilidade nós temos como pais, quão grande responsabilidade nós temos como filhos. Senhor, vem nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, nós vemos aqui uma passagem, uma parábola que exemplifica, determina o que é a família. O que é a família, né? E na parábola do filho pródigo, Jesus desenhou uma família no seu processo, na sua vida, no contexto daquilo que vive, né? Apesar de ser um pai que todo filho gostaria de ter, quem é que não gostaria? Quem é que não quer ter um pai como esse? Quem é que não quer ter? Apesar dele ser um pai pode dizer perfeito, porque esse pai aqui é Deus, representa Deus, é o padrão para que nós possamos, como pais, realmente buscar, né? Mas representa Deus. Mas quem é que não gostaria? Mas esse pai precisou de muita graça, amor, sabedoria para tratar com os problemas que aconteceram na sua casa. E quantos de nós, irmãos? Quantos de nós vivemos problemas na nossa casa e nós precisamos de muita sabedoria para lidar com eles? Não só na nossa casa, a igreja. A igreja também é uma família. Na mesma proporção do que acontece em casa, acontece na igreja. O mesmo processo, irmãos. Princípios de autoridade tem em casa, tem na igreja. Princípios de comunhão, de unidade, tem que ter em casa, tem que ter na igreja. E muitas vezes, irmãos, nós vamos expressar na igreja aquilo que nós fazemos e somos em casa. A nossa maneira de agir na igreja, ela é determinada por aquilo que nós vivemos na nossa casa. Quando nós somos em casa abençoados, quando na nossa casa nós somos conduzidos em princípios
de autoridade, de amor, de submissão, de sujeição, de compreensão. Estes mesmos princípios, irmãos, nós vamos também manifestar na igreja. Mas todos passamos, irmão, seja na igreja, seja em casa, nós passamos problemas, situações, às vezes, que demanda grande sabedoria, grande paciência, grande misericórdia, amor. Vemos, irmão, 2 filhos com 2 problemas, pensavam errado a respeito do que eram, do que eles eram, e também do que eles possuíam dentro de casa. 2 coisas muito importantes: o que sou e o que tenho. Será que nós sabemos o que eu sou dentro da minha casa? Será que eu sei o que eu tenho dentro da minha casa? Será que eu sei, eu entendo o que eu sou na igreja? Ou o que eu tenho na igreja? O que eu represento na igreja? O que eu represento na minha casa? Irmãos, isso é muito importante, porque quando nós entendemos os valores que são inerentes, e às vezes esses valores, eles não são muito visíveis, mas precisam ser compreendidos. São valores que estão muitas vezes não a olhos nus, mas são valores fundamentais, tais como as colunas desse prédio, desse salão, as colunas que sustentam essa estrutura, mas nós não vemos. Então, irmãos, o que somos, o que possuímos, os valores que nós temos em nós, determinam o que nós precisamos saber desses valores, determinam então a nossa influência e aquilo que nós vamos ser na nossa casa, na nossa família, diante do meu pai, diante da minha mãe, diante do meu filho, A falta de um senso de valor próprio, a falta de um entendimento de valor próprio leva pessoas a um afastamento de valores que são essenciais para a nossa vida. Irmãos, quando o inimigo quer comprar uma coisa barata, sabe o que ele faz? Ele tira o valor daquela coisa e depois então ele compra barato. Tira o valor de uma coisa e você vai comprar essa coisa barato. Assim também é na família, irmãos. Quando os princípios familiares, eles começam a perder o senso de valor dos relacionamentos, então essa família começa a passar por uma decadência nos seus valores, nos seus relacionamentos. Isso é muito sério, irmãos, porque os grandes problemas, como esse filho aqui, esse filho pródigo, por que ele saiu de casa, irmãos? Qual foi a razão pela qual ele saiu de casa? Por quê, irmãos? Esse rapaz precisava ter o entendimento de que ele representava na família, para o pai, como indivíduo. Irmão, nós precisamos entender quem nós somos como indivíduo, como pai, quem eu sou. Qual é a minha importância? Como filho, qual é a minha importância? Irmãos, se nós soubéssemos disso, o que um pai representa para o filho, muitos pais não fariam o que fazem. Muitas mães não fariam o que fazem. Por que um pai separa, um casal se separa, irmãos? Porque falta de senso de valor, falta de uma compreensão daquilo que são e dos reflexos, das consequências que esses atos vão ter. Então, irmãos, quando é que uma família precisa de restauração, de cura? Quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que ontem era precioso e de muito valor. Irmãos, nós precisamos, na realidade, o que nós precisamos é crescer em valores. Para que nós possamos alcançar coisas mais elevadas, nós precisamos crescer também no conhecimento dos valores essenciais. Mas
Quando no coração de uma pessoa começa, então, a haver uma desvalorização daquilo que era ontem precioso e de muito valor, então começa a acontecer uma decadência. No coração daquele rapaz, daquele filho pródigo, o que aconteceu? O pai se tornou para ele descartável. O lar perdeu a importância para ele. O irmão também se tornou dispensável. Irmãos, quando uma pessoa sai, ela precisa entender, ou nós precisamos entender, que essa pessoa está jogando, está abrindo mão, está desconsiderando muitos valores. E uma das coisas mais tremendas e mais, eu digo assim, mais cruciais e importantes é nós sabermos o que as pessoas representam para nós. O senso de valor, de respeito. Então, irmãos, esse rapaz, primeira coisa, o pai dele se tornou descartável. O filho pródigo, ao sair de casa, vendeu barato tudo, irmãos. Vendeu não só os bens materiais, mas os bens materiais não foram tão importantes, irmãos. Porque as coisas mais importantes que ele vendeu foi os seus relacionamentos. Irmãos, quando nós deixamos de considerar os nossos relacionamentos, vai haver então uma certa decadência e também vai haver, de certa forma, prejuízos em todas as áreas da nossa vida. Então o filho pródigo, irmãos, ao sair de casa, vendeu barato o pai, o irmão, a família, tudo, irmãos. Eis a razão, irmãos, porque o divórcio é o afastamento do amor. Porque é a rejeição daquele que um dia foi apaixonadamente desejado. Precisamos estar sempre fazendo um autoexame para conferir se o que tinha muito valor para mim ontem continua tendo o mesmo valor hoje, o mesmo sentido hoje, irmãos. Isso é tão importante. O meu filho ontem, ele tem o mesmo valor ou ele é mais importante hoje? A minha esposa, o meu amor está crescendo ou está diminuindo? O meu esposo, ele está sendo mais precioso e mais valorizado ou está havendo um esfriamento? Isso é muito importante, irmãos, de vez em quando nós sabermos e conhecermos realmente o valor das pessoas e crescer e fazer com que esses valores cresçam no nosso coração. Porque quanto mais você anda com uma pessoa, quando a graça de Deus ela está trabalhando, irmãos, mais você vai ver coisas lindas que estão ocultas na vida desta pessoa. Agora, muitas vezes, irmãos, nós temos o hábito de procurar os defeitos, as coisas negativas. Não, irmãos. Para que nós possamos crescer, para que o relacionamento cresça e para que haja o mover do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para que haja o mover de cura, precisa haver amor. O amor é o ambiente, é o terreno onde o Espírito Santo trabalha. Então o amor vai proporcionar cura e restauração na vida de pessoas que vieram de toda uma história de sofrimento e dor. O lar precisa ser um lugar de cura, de restauração, irmãos, e não um lugar de rompimentos. O lar, a família, a igreja
precisa ser um ambiente de cura e restauração e crescimento espiritual, e não de rompimentos. Onde existe amor, haverá crescimento, haverá, irmãos, um derramar do Espírito Santo. O Senhor vai se manifestar com poder, e ali naquele lugar, irmãos, aonde havia feridas, onde havia dores, onde havia quebraduras, ali haverá o milagre da cura, o poder de Deus vai se manifestar ali. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por que que, irmão, me permita falar, por que que muitas pessoas não conseguem manifestar na vida de igreja uma graça de cura na vida das pessoas? Porque essa graça de cura, primeiro precisa trabalhar dentro da sua casa. Preste bem atenção nisso, irmãos. Se eu não tiver graça para manifestar cura, restauração, crescimento na minha casa, nos meus relacionamentos com meus filhos, como pastor de igreja também, eu não vou fazer muita coisa. Aquilo que eu faço na igreja é determinado por aquilo que eu consegui fazer na minha casa, irmãos. Não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, não somos perfeitos. Não somos perfeitos, longe disso. Mas nós temos aquele que é perfeito e nos ajuda a ter vitória. Deus está conosco, irmãos, e Deus vai nos ajudar nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas. Porque pode ter fraqueza, pode ter imperfeição, mas onde tem amor, ali vai haver um processo de cura e de restauração. Então as imperfeições, por que o apóstolo Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição? Por quê? Porque existe o amor, ele trabalha onde existe fraqueza, debilidades. E onde tem fraqueza e debilidades e tendo amor, ali vai haver um processo de crescimento. Então, irmãos, nós precisamos fazer esse autoexame para saber se o que eu tenho hoje é maior do que o que eu tinha antes. O meu cuidado pela minha esposa hoje é o mesmo que eu tinha antes ou cresceu? Tem que crescer, irmãos, porque à medida que o tempo vai passando, as fraquezas vão aparecendo e vão surgindo. Eu já estou com quase 60. E a minha esposa vem vindo atrás. Ela não quer me seguir, mas ela não tem jeito, ela tem que me seguir na questão da idade. E aí começa a surgir, irmãos, os problemas. Por exemplo, as mulheres, quando chegam numa certa idade, elas começam a ter problemas emocionais. E aí o marido fala, vai comer o teu caroço, você para lá, vai externar as tuas ansiedades para lá. Não, irmão, pelo contrário, nós precisamos aliviar a dor e o sofrimento um do outro. Nós precisamos preparar um ambiente de carinho para que aquela pessoa possa passar por o seu sofrimento, pelas suas lutas, pelas suas debilidades, de maneira mais graciosa. E onde tem graça, onde tem amor, a unção do Espírito Santo, ela vai trazer cura, irmãos. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, irmãos. Quando é que a família precisa de restauração, irmãos? Quando o desejo de ir embora é maior do que o desejo de ficar. Mesmo sem ter motivo aparente. É triste, irmãos, quando você vê uma pessoa falar, o fulano foi embora. Irmãos, é muito bom os nossos filhos irem embora, sair de casa, mas sair de casa na bênção de Deus. Sair de casa debaixo da mão do pai e da orientação espiritual do pai e da mãe. O filho, irmãos, que sai de casa fora de uma orientação e de uma cobertura espiritual,
ele vai ter dificuldade. Ele vai ter problemas de cobertura e de luta. As suas lutas vão ser sem cobertura, porque quando alguém sai na cobertura, por isso que eu falei, nós falamos aqui sobre cobertura espiritual, vai viajar, pede oração. Como é lindo isso, irmãos. Vai fazer alguma coisa, pede oração, esteja debaixo de cobertura. Por quê? Porque você, quando está debaixo de cobertura, as lutas vão vir e a graça de Deus vai te cobrir. Então, irmãos, quando o desejo de ir embora é maior do que o de ficar, sem motivo ou razão aparente. Irmãos, os princípios precisam estar acima de sentimentos. Os princípios precisam estar acima das emoções. Quantas pessoas, por causa de emoções feridas, cometem atos de rompimentos e mais rompimentos, irmãos. E isso vai trazendo toda uma consequência espiritual na sua vida. Crescimento espiritual, irmãos, sempre vai vir quando nós, sim, estamos andando em princípios. O que aquele filho pródigo, irmãos, fez, irmãos? O que ele tinha? Irmãos, aquele filho pródigo tinha tudo dentro de casa e não sabia. Ele tinha um campo, como diz lá no versículo 25, quando o pai falou com o filho mais velho: ora, o filho mais velho que estivera no campo. Então essa família tinha um campo. Tinha um lugar para plantação, para trabalhar, para produzir, para colher. O lar, irmão, sempre é um campo onde nós vamos ter condições de colher. Aquele filho pródigo também tinha, naquele campo tinha novilhos. Por quê? Porque como diz o filho mais velho para o pai, no versículo 30, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ora, então tinha novilho cevado. Se era cevado, falou, tu mandaste matar o cevado, significa que tinha outros. Irmãos, às vezes nós temos tudo dentro de casa. Às vezes as pessoas têm tudo dentro de casa, mas não vê isso. Às vezes as pessoas têm tudo na igreja e não vê isso, irmãos. Tem tudo. Trabalham, fazem a obra de Deus, têm comunhão com os irmãos. E às vezes essas pessoas, quando querem sair ou saem, irmãos, elas estão botando fora tudo isso, irmãos, e não sabem. Elas estão menosprezando o pai, menosprezando a mãe. O filho estava abrindo mão de tudo isso, irmãos. Isso era uma loucura que ele estava fazendo. Mas o pai sabia disso. O pai estava vendo tudo isso. Ele tinha, irmãos, uma casa para a qual ele podia voltar no final do dia. Coisa mais gostosa é quando você, no final do dia, você vai para onde? Vou para o ninho. Irmãos, coisa mais linda é quando passarinhos, ele tem ninho. Ele voa para lá, voa para cá. Mas quando chega no final da tarde, para onde ele vai? Para o ninho. Assim é a nossa casa. É o lugar onde nós temos, irmãos, onde nós podemos ali desfrutar. Isso é bênção de Deus, irmãos. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. A nossa casa está na bênção, é um lugar onde Deus abençoa, para que nós possamos desfrutar de paz ali. Ele tinha para um lugar para o qual ele podia voltar no final do dia. Ele tinha amigos, irmãos, como diz lá no versículo 29, quando o filho mais velho reclamou e disse: tu nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Na nossa casa nós temos amigos, na nossa família nós temos amigos. Sabe, irmãos, há muitos anos atrás aconteceu uma situação que uma mulher queria se separar do esposo, e eles eram da igreja. E eu cheguei para ela chorando, eu falei: você sabe o que você está fazendo?
Você não está só se separando do teu esposo, você está quebrando vínculos de relacionamento. Porque se separando vocês, um ou outro de vocês não vai ficar mais junto conosco. Vocês não vão ficar no mesmo lugar. Significa que alguém vai embora. Irmãos, quando quebra os vínculos, a pessoa fica totalmente, ela fica alienada de pessoas. Ela entra num campo totalmente diferente, minado, de relacionamentos que vai trazer uma enfermidade nos relacionamentos. Irmãos, isso é muito sério. Quando uma pessoa sai de casa, ele tem que saber que ele está rompendo não só com os pais, mas ele está rompendo com todo um entrelaçamento de relacionamentos, irmãos. Ele tinha, naquela casa dele, tinha empregados, tinha acesso a boa música, é o que diz a palavra, irmãos. Ele tinha proteção, conforto, amor, segurança, perdão, festa, mesa farta, carinho. Por que ele saiu? Por que ele foi embora? Por que tantos vão embora sem motivo certo, irmãos? Por que tanta separação? Por que tantos filhos deixam a casa? Ou por que existe tantos rompimentos, irmãos? Por quê? A Bíblia diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Quando Jesus disse vigiai, era para vigiar o coração. Nada é tão perigoso como o nosso próprio coração. O filho pródigo foi traído pelo seu próprio coração. Mentiram, ou mesmo ele deixou ser enganado pelo seu próprio coração. Ou alguém falou no ouvido dele falsos conselhos, maus conselhos, conceitos vazios, palavras vãs. Existe um ditado que diz: as más conversações corrompem os bons costumes, irmãos. Se nós como família ou como igreja não nos cuidarmos com as más conversações, muitas vezes estas más conversações vão levar pessoas a caminhos que infelizmente não era aquilo que Deus queria para elas ou não quer para elas. Isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Quando a gente tem entendimento desses valores, irmãos, às vezes quando sai uma pessoa: pastor, eu estou indo embora. Por quê? Claro, existe muitas situações. Não, pastor, assim, amém, vem cá. Chama a esposa, chama a pessoa. Vamos impor as mãos sobre ele. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa pessoa. Guia ela, guarda ela nesse caminho. Ela está indo embora na bênção. Mas muitas pessoas não vão embora na bênção, irmãos. Muitas pessoas não vão embora na bênção e pensam que vão ser abençoados. Não. Deus age por princípios. Deus não age por rompimentos. Deus não age por rompimentos. Então, irmãos, as más conversações, pessoas que não entendem muitas vezes princípios ou a realidade das coisas, muitas vezes começam a dar conselhos e não sabem o que estão fazendo, irmãos. Estão muitas vezes empurrando pessoas para o buraco. É triste isso, irmão. Nós somos agentes de reconciliação. Amém. Nós somos agentes de reconciliação. Aleluia. Irmãos, Sansão foi traído pelo seu coração, Davi foi traído pelo seu coração. Está escrito em Provérbios 4:23: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, cuidado com aquilo que entra no coração. Cuidado com aquilo que entra no coração, com os pensamentos, irmãos. O nosso coração precisa ser comandado pela palavra de Deus.
Nunca faça algo contra os princípios da palavra de Deus. Se eu tiver amparo na palavra de Deus para fazer o que eu faço, então eu vou fazer. Se a palavra de Deus não me ampara para fazer, não faça, porque Deus também não vai me abençoar. Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Amém, irmãos? Quando é que uma família precisa de cura? Quando os valores materiais se tornam mais importantes do que as pessoas. Oh, irmãos. Quando os valores materiais se tornam mais importantes do que as pessoas. Quando começamos a desejar a morte do outro. Lucas 15:12 diz assim: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. Irmãos, o que o filho estava fazendo? Pedindo. O que ele estava pedindo expressava aquilo que ele sentia. O que ele sentia, irmãos? O que ele estava dizendo para o pai indiretamente? Pedir a herança antes da morte do pai, irmãos, era desejar que o pai morresse, ou mesmo, era como se o pai já tivesse sepultado no coração dele. Eu dizer: olha aqui, me dá minha herança, porque eu não tenho mais nada contigo. Irmãos, entenda bem isso. O filho chega: pai, me dá a minha parte. O que ele está falando? Eu quero os meus valores, porque tu não tem mais importância para mim. Irmãos, quando os valores materiais estão acima de valores espirituais, começa a haver os rompimentos. Começa a haver então uma sucessão de coisas que trazem, irmãos, tristeza, como no coração desse pai. Imagina quando o filho pede o pai. Vocês acham que o pai ficou irado por causa dos bens? Não, irmãos. O coração do pai estava ali, vendo o filho, não os valores que o filho estava pedindo, mas ele estava dizendo: você quer ir embora, você não quer ficar mais comigo, você não quer mais a minha companhia. Irmãos, os nossos vínculos são mais importantes do que qualquer coisa neste mundo, irmãos. Ontem foi aniversário da minha mãe, eu vi a foto dela, que saudade do meu pai. Como é gostoso, irmãos, quando você olha para trás e você lembra da mãe, lembra do pai, tudo que você lembra. Teve momentos ruins, sim, mas quando eu saí de casa, meu pai falou: filho, vai, que Deus vai te abençoar, filho. Eu sei que Deus está te conduzindo, eu sei que é o momento de você ir, você precisa ir. Eu falei: pai, então me abençoa, pai. Eu falei: vou te abençoar, filho. Então, irmãos, os nossos vínculos, filho, valoriza o teu pai. Pai, valoriza o teu filho. Mãe, valoriza a tua filha, o teu filho. Filho, valoriza a tua mãe, porque não existe coisa mais preciosa do que isso. Não existe coisa mais preciosa do que isso, irmãos. Na vida não existe coisa mais linda e mais preciosa do que receber um beijo do pai ou beijar o pai. O meu pai foi criado no mundo com 9 anos de idade, ele não tinha nem pai nem mãe. Então ele não sabia o que era beijar, irmãos. Eu nunca tinha visto meu pai dar um beijo na minha mãe, mas respeitavam, se respeitavam. Minha família tinha os defeitos, como toda família tem, mas a gente via respeito. E um dia que eu vi meu pai, depois já de velho, convertido, dar um beijo na minha mãe, eu fiquei todo quadrado. Eu falei: que é isso? Meu pai beijando a minha mãe. E ele não sabia nem beijar, ele fez assim, ó. Por quê? Porque quando Jesus entra, ele restaura essas coisas, irmãos. E ali então, irmãos, como é importante, irmãos, aquele filho estava, irmão, desprezando o pai, e estava pedindo herança para ele. O pai já havia morrido no seu coração. E quando a família precisa de cura, irmãos, quando dentro da família a festa do outro incomoda,
O filho mais velho, irmãos, ele se indignou porque havia festa, porque o seu irmão havia voltado para casa, irmãos. Imagina isso. O filho mais velho estava indignado porque tinha festa por seu irmão mais novo que estava voltando para casa restaurado. E ele ficou indignado, irmãos. Irmãos, no coração do irmão mais velho havia 4 fortalezas que precisam ser derrubadas. Primeira fortaleza, a fortaleza da inveja. A inveja não me deixa entrar na festa onde eu não sou o centro das atenções. A inveja é o mal de muitos lares que não aceitam o sucesso na vida do outro. Irmãos, entendam bem. É dentro de casa que existem os maiores rompimentos por causa de inveja. José, os seus irmãos, quando José recebeu um sonho profético que ele iria salvar a família, os irmãos começaram, ele é o cara. E começaram a perseguir o rapaz até a ponto, irmão, de jogar ele numa cisterna e depois vender ele. Mas Deus estava naquilo. Deus sempre vai estar. Deus sempre vai estar trabalhando pela restauração e pela cura. Amém, irmãos? Então, irmãos, há pessoas que só valorizam a festa dos outros quando ela promove. A festa que ela promove ou que promovem para ela. Tem pessoas, irmãos, que você vai conversar com ela e você às vezes quer que elas ouçam o teu problema. Elas não conseguem ouvir o teu problema, irmãos, porque elas só querem falar dos problemas dela. O meu problema é maior. É triste isso, irmãos. Quando você vai conversar com a pessoa, irmãos, isso é egoísmo ao extremo. Quando uma pessoa está querendo abrir o coração, pedindo, socorro, querendo abrir o coração, e a pessoa, em vez de ouvir aquilo que a pessoa está sofrendo, ela, não, pera um pouquinho, eu vou te contar o meu. Oh, não, irmãos, que coisa. Então, como é ruim quando nós somos o centro das coisas, irmãos. Isso é uma das fortalezas daquele irmão mais velho que ficou em casa, irmãos, e que não aceitou o outro de volta. A inveja nos leva, irmãos, a amar o irmão quando ele está na pior, mas passamos a odiá-lo quando ele está celebrando uma grande vitória. Irmãos, como existe isso em casa e na igreja também. Quando alguém está, se perdendo ou está indo, se alegra. Mas eu falei, eu sabia, isso aí já estava escrito. Mas vai perguntar quantas vezes a pessoa orou e chorou para que aquela pessoa não fosse embora, ou para que aquela pessoa não sofresse, ou não estivesse passando por lutas. Isso é muito triste, irmãos. Quando você vê pessoas falando, e você conhece as palavras das pessoas. Quando as pessoas estão falando, fruto de um coração ressentido, de um coração não curado, irmãos, que deseja mais é que o irmão vá mesmo, suma na minha vida. Não, irmãos, nós não podemos nos alegrar quando os outros estão na pior, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de se alegrar com os que se alegram, irmãos. Chorar com quem chora é fácil, vou chorar junto com você. Mas quando a pessoa está se alegrando porque Deus abençoou ela, isso aí é por pouco tempo. Começa a botar defeito, a botar areia. Isso acontece dentro de casa, irmãos. Você sabia que há aqueles que amam quando você está sofrendo, mas que te odeiam quando você está feliz ou está sendo abençoado? Existe isso, irmãos. Dentro de casa e na igreja também. Amém ou não amém, irmãos? Isso é verdade. Então, irmãos, a inveja pode nos levar a investir contra a festa e o sucesso do outro irmão, como ele fez. Por que tu está fazendo festa para o meu irmão? Ele gastou tudo com meretrizes, com as prostitutas, e tu está fazendo festa para ele. Tu está dando para ele o boi cevado.
Eu queria pelo menos um cabritinho para mim. Irmãos, que miserável, irmãos. Ele estava colocando, irmãos, o irmão dele abaixo do valor do boi cevado. Para ele, o boi cevado era mais importante do que o irmão, irmãos. É o que está aqui escrito aqui. Irmãos, outra fortaleza que precisa ser derrubada foi a fortaleza da vingança. O grande problema do irmão mais velho na parábola era a sua dificuldade de perdoar. Ele não concordou com o perdão do pai. Irmãos, isso acontece muito. Quando o pai perdoa e o irmão do lado foi, não, você não podia perdoar ele não. Como não? Como não? Irmãos, nós já vimos muito isso, irmãos. Pessoas errando, às vezes dentro de casa, ou dentro da igreja, e Deus perdoa, mas as pessoas não perdoam não, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. Existem algumas pessoas que podem até cair em pecado, podem pecar, podem cair, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus, irmãos. E Deus perdoa, mas eu não. Deus está abençoando a pessoa lá, irmãos, e a gente vê isso, sabe? A gente vê isso. Pessoas sendo restauradas por Deus, e o outro que devia estar se alegrando porque está sendo restaurado, está se comendo de inveja, como assim? Se nós somos, irmãos, uma congregação, ou somos pessoas cheias de defeitos, e todos nós precisamos de perdão. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, com a medida com que nós medimos, nós vamos ser medidos. Com a medida que nós, irmãos, as pessoas pecou, irmãos, dessa vida de pastor, meu Deus. Quantas pessoas foram no fundo do buraco, irmãos, da poça. E aí, irmãos, Deus vai lá e busca a pessoa, como foi o caso desse jovem, que foi lá comer comida de porcos. Mas o que aconteceu? Ele voltou, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, e o que o pai fez, irmãos? Correu em direção a ele e o abraçou. O pai, mas o irmão não. Nós como igreja, irmãos, nós precisamos ter um ambiente de cura para receber as pessoas machucadas, as pessoas que foram muitas vezes, irmãos, a lugares de destruição, de pecado. Aconteceu isso, irmãos, há muitos anos atrás. Irmãos, eu estou pastoreando desde antes de 2000. Irmãos, e aí uma pessoa fez e aconteceu na casa dela. E aí, irmãos, o pastor que era o meu pastor líder, falou: olha, eu não vou tratar desse caso, trata desse caso você, que eu não consigo mexer com esse tipo de coisa, é muito nojento para mim. Aí eu falei: puxa, então deixa que eu vou mexer, deixa que eu vou meter a mão nessa. Às vezes, irmãos, aquela pessoa, sabe, que tem que limpar a fossa, e tem que pegar, botar uma coisa na mão e tocar a mão para desentupir. Por quê? Porque a fossa tem que estar desentupida, porque senão volta, irmãos. E aí, irmãos, essa pessoa, nós oramos e choramos com essa pessoa. E Deus restaurou, Deus trouxe ela de volta, irmãos. E aí, irmãos, essa pessoa se tornou tão grata. Essas pessoas se tornam tão gratas a gente, irmãos, que ela não quer te largar mais.
Ela quer estar sempre com você. Só que se você não tiver um coração gracioso, um coração como o de Cristo, irmãos, você sempre vai considerar o que a pessoa fez no passado. Não, irmãos, aquele que tem um coração como o de Jesus, não lembra o que aconteceu no passado, tudo é novo, hoje é um dia novo, irmãos. Nós precisamos ver as pessoas assim, irmãos. Nós precisamos ver as pessoas assim. Ninguém é descartável para Deus, irmãos. Ninguém é descartável para Deus. Então, irmãos, o filho não concordou, irmãos, porque ele pensava que aquela era uma oportunidade, irmãos, para o pai se vingar. Oh, irmãos, no coração do crente não pode ter vingança, no coração, na família não pode ter vingança. Ele não estava disposto a perdoar, o pai perdoou, mas ele não. Para ele, aquele que afrontou o pai e saiu de casa já não merecia ser considerado seu irmão. Quantas pessoas, irmãos, erram, falham, mas voltam atrás. A igreja é lugar de cura, o lar, a família é lugar de cura, irmãos, precisa ser. Precisa ser, irmãos. Nós temos que lutar para trazer as pessoas de volta e colocá-las no caminho do céu, irmãos. Nós precisamos. É triste, irmãos, quando você vê pessoas que não perdoam, e porque não perdoam, em vez de, aí chega o que foi perdoado fica, e o que não gostou, que perdoou, irmão, vai embora. Como assim? Como assim, irmãos? É triste isso, quando isso acontece dentro de casa ou na igreja. Irmãos, isso acontece muito na igreja. Nós temos que estar, irmãos, eu não sei, mas vocês vão ver começar a pessoas voltarem aqui, entrar por essa porta, pessoas que saíram, irmãos nossos, que nós amamos, e que nós temos que orar por eles, porque muitos que saíram, irmãos, não estão mais nem na fé, estão se desviando, irmãos, estão se entregando à bebida, estão se entregando a práticas impuras. Por quê? Porque saíram de casa, tal como aconteceu com o filho pródigo. É tempo de nós amarmos, irmãos. É tempo de nós abrir o nosso coração para as pessoas. Vamos pôr de pé. Nós precisamos ter um coração perdoador. Nós precisamos ter um coração perdoador. Pai, você precisa sofrer. O pai sofre, irmãos. Eu lembro que minha filha começou, a agir, a querer a se distanciar de mim. Quando eu vi que as atitudes dela eram uma atitude que estava levando ela para longe de mim, eu falei, não. Aquilo me machucava, e eu fui para o jejum e para a oração. Deus, eu não aceito. Mas Deus trouxe de volta. Deus trouxe de volta. No lugar do filho, irmãos, o filho vai embora, se casa, vai embora, mas fica junto no coração. A igreja é assim. A nossa família é assim. Os filhos vão, mas ficam no coração. A bênção. Não há rompimentos. Como é bom quando não há rompimentos, irmãos. Feche teus olhos. Quem sabe nesta manhã Deus quer trazer restauração na tua casa, na tua família.
Deus quer trazer restauração nos teus relacionamentos. É o momento de Deus trazer cura. Nós te abençoamos agora em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua casa. Declaramos um tempo de reconciliação, de cura na tua casa, no teu filho. Nós vamos orar para que Deus renove a tua casa. Que Deus refaça aquilo que quem sabe está quebrado. Sim, Pai, nós oramos esta manhã por um tempo de cura, por um tempo de restauração nas famílias, Senhor, na tua igreja, Senhor, na tua igreja, Senhor, nas famílias, Pai. Traz cura, Senhor, traz restauração, Deus, traz perdão, Senhor. Nós oramos agora, Pai, por um tempo de cura, porque a tua palavra diz, Senhor, lá em Malaquias, que antes do grande dia, antes da tua vinda, Senhor, a tua palavra diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes de Jesus vir, antes de Jesus vier voltar para buscar a sua igreja, Ele vai trazer um tempo de restauração e de cura nas famílias e nas igrejas. E nós declaramos esse tempo de cura na tua vida, na tua casa. Nós te abençoamos esta manhã. Nós te abençoamos desta 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 manhã. Eu declaro um tempo de cura, de restauração na tua vida, na tua casa, nos teus relacionamentos, Pai. Nós declaramos um tempo de cura e de restauração na igreja. Senhor, nós declaramos um tempo de restauração e cura na igreja, nas famílias, Senhor, na nossa cidade, no nosso país, Senhor. Vem, Espírito Santo, nós ministramos cura nesta manhã, cura dos relacionamentos, curas sejam ministradas nesta manhã, que haja cura de enfermidades em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo de cura sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante tuas mãos e exalte. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebook.com/Encontros de Fé Caxias.